Obrigado, Renata. Queria agradecer ao LatinSafe, ao SPR aqui pela oportunidade, tá? Realmente eu escolhi um tema aqui com um título relativamente grande, né? O papel do físico médico no radiodiagnóstico em hospitais privados, né? Mas acho que é um título necessário, assim, é bem específico, que condiz muito com o momento que a física médica está encarando agora aqui no Brasil e, de certo modo, no mundo também. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, tá? Essa apresentação. Vamos lá. Bom, eu vou começar falando aqui mais da ideia do conceito do que é física médica, né? Existe um conceito vigente, principalmente na APM, né, que caracteriza a física médica como a física médica 3.0. Então é uma ideia, é meio que uma filosofia de como que o físico médico se insere em hospitais, em clínicas, né, etc. E qual que é a tarefa do físico médico. Aí, partindo disso, né, eu acho que é interessante trazer para a gente, né, alguns exemplos, né? Então, eu vou mostrar como que esses fundamentos podem ser aplicados, estão sendo aplicados aqui no Sírio-Libanês, na tomografia, né, com avaliações de doses, gestão de riscos, qualidade de imagem também, que são pontos que a gente já está mais acostumado a trabalhar, né? Vai ser bem interessante para ver como é que eles se relacionam com essa ideia. E aí, em seguida, eu vou falar talvez de um tópico um pouquinho menos rotineiro, né, para o pessoal da física médica, mas que também está ganhando muita importância, que são sistemas de gerenciamento. Apesar de não ser tanto da nossa rotina, né, eles já começam a aparecer aqui um pouquinho. A gente lembra que na RDC tem gestão de tecnologias, gestão de riscos, né? Então está tudo isso ligado com essa ideia de sistemas de gerenciamento. E aí depois eu acho que eu vou apresentar umas conclusões, né, que muito envolvida com algumas perguntas que o pessoal me faz, né, e questionamentos, e deixar alguns pontos para discussão, né, para a gente conversar e tocando as ideias. Então vamos. Bom, começando por essa ideia de física médica 3.0. O que é isso, física médica 3.0? O professor Ehsan Samei é um físico médico que está divulgando muito essa ideia, tá? É um dos grandes propulsores da física médica 3.0. Desde 2017 na PM, né, essa ideia. E o professor Ehsan Samei, ele é formado pela Universidade de Duke, ele tem vários, ele é Fellow Awards da PM, tá? Então ele é um grande pesquisador aí. E ele coloca, né, até no site da própria PM, que a Física Médica 3.0 é uma iniciativa para enaltecer, expressar e acrescentar o valor máximo da física para a saúde humana, incluindo prática, administração, ciência, objetivos educacionais e vai além, isso é importante, inclui a exploração além da radioterapia e da imagem. Tá? Tem vários vídeos do professor Ehsan Samei, tem artigos dele explicando o que é Física Médica 3.0, tem esse link aqui que é muito interessante da APM, que é o mp30.apm.org, onde tem esses artigos, tem vídeos e tem até podcast, tá, para ouvir, também tudo sobre física médica. Eu recomendo, é bem interessante. Mas a apresentação do Ehsan Samei é tão boa que eu resolvi até reproduzir a linha de raciocínio dele para a gente entender o que é física médica 3.0. Ele começa da seguinte forma. Ele começa pela definição do que é medicina atualmente, ou onde que a medicina pretende chegar atualmente, né? Então, 4 pontos são muito importantes. O primeiro é que a gente quer uma medicina baseada em ciência, certo? A gente quer que tenha pesquisas e tenha avaliações que comprovem, né, cada um dos tratamentos e dos diagnósticos que a gente está fazendo. A gente também quer uma medicina que trabalhe com precisão, ou seja, uma medicina mais individualizada, sabe? A gente já viu isso um pouquinho, talvez até com doses de remédio, né? O pessoal às vezes fala que tem dose de 50 miligramas, 100 miligramas, mas o pessoal começa a trabalhar um pouquinho, qual seria a dose ideal para aquele peso de paciente? Qual seria a dose ideal naquele momento do dia para aquele paciente? Então, uma medicina mais individualizada, né? Que já dialoga um pouquinho com o que a gente faz de dose, né? Porque a gente trabalha muito com doses específicas para cada caso, né? Além disso, também, a gente vai querer uma medicina que seja capaz de fazer comparações. Isso é muito importante hoje, porque quando a gente vai pensar em alguns tratamentos, né, várias opções aparecem. E, às vezes, é difícil determinar exatamente qual que é ideal. Então, é importante que toda a equipe seja capaz de fazer comparações e descobrir
ou pelo menos tentar encontrar da melhor maneira qual vai trazer maior utilidade, né, para o resultado do paciente. E por fim, não menos importante também, lógico, a gente quer uma medicina que acrescente valores além só de um tratamento, né? Então, em toda a jornada do paciente, a gente espera que tenha segurança, ética, conforto, qualidade, né? Aqui no Sírio-Libanês, a gente tem um lema que é vida plena e digna. Acho que está um pouco condizente com essa ideia, né? Porque não vai falar só de um paciente que chega, é tratado, depois vai embora, acabou, né? O problema era com a doença. Não. Tem toda uma jornada que o paciente faz dentro do hospital, que é muito complexa, que ela tem que ser olhada de todos os pontos de vista desse contexto, né? Então tá. Antes de falar do físico médico, vamos falar o que seria um físico em medicina, então. Bom, o físico normalmente tem um perfil acadêmico, né? Reconhecido por sair lá com uma vocação para pesquisa, né? Isso é ótimo, né? Isso é muito bom. Mas talvez no perfil clínico não seja exatamente só isso que ele vai precisar fazer, né? Aliás, é importante pensar no perfil clínico como qual vai ser a função do físico médico em termos de atender, né? Será que o físico médico está dentro do hospital para atender os médicos? Ou, de repente, atender os equipamentos, né? Fazer medidas, né? E não, na verdade, não é nada disso, né? O perfil do físico médico dentro do hospital é atender o paciente, né? Todos os benefícios que o físico médico deve gerar têm que ser orientados para o paciente, certo? E o principal desafio para conseguir fazer isso é você trabalhar numa prática clínica que é heterogênea. Heterogênea quer dizer, a gente sabe muito bem disso, né? Que a gente tem diferentes equipamentos, com diferentes marcas, diferentes fabricantes, diferentes tipos, né? Cada um deles vai ter diferentes parâmetros, né? De operações e protocolos, vão poder ser operados por diferentes pessoas, tanto para aquisição da imagem como para interpretação. E no final de todo esse processo tem diferentes interesses envolvidos, né? Então tudo isso é muito importante. A um princípio pode parecer até que a heterogeneidade pode ser bom, né? Porque, pô, tem várias opções de tratamento, né? Também pode ser ruim. Tem que se perguntar, antes de mais nada, essa heterogeneidade, ela é boa ou ela é ruim? Bom, aí tem uma pesquisa muito relevante que a professora Hansa May traz, que ela diz assim, que em 2015, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas vai passar por pelo menos um diagnóstico com erro ao longo da sua vida. 10% das mortes e de 6 a 17% dos eventos adversos no hospital são resultados de erro de diagnóstico. E a imagem, né, imaginologia, a medicina do diagnóstico, como ela está muito envolvida nessa questão do diagnóstico, né, ela é fundamental, ela acaba contribuindo com essas estatísticas. Então, a gente não quer essa heterogeneidade no sentido de ter várias opções. A gente quer dar sempre a melhor opção para o paciente, a correta, né? O melhor diagnóstico. Então, por isso, a gente diz que a heterogeneidade pode até, eventualmente, ferir o paciente. Então, aqui a gente tem um bom começo, né? Temos um bom ponto de partida. Nós precisamos, então, de práticas inovadoras que atendam às necessidades da medicina atual e precisamos fomentar as ações na saúde humana através das inovações da física direcionadas para cuidados com o paciente, tá? Então, muitas vezes, até o pessoal que fala que, aqui que eu trabalhando no Sírio-Libanês, né, me pergunta como que a gente acrescentou valor, né, ao serviço, né? E sim, muitas vezes o físico médico no hospital é visto como alguém capaz de acrescentar valor, de dar um plus e dar um mais. Mas já estamos num ponto disso já mudou, né? A física médica na era clínica, ela já deixou de ser só aquela oportunidade, um extra, ela é uma necessidade. Então, como a gente vai ver mais para frente, né? Muitas das coisas que a gente coloca aqui vão seguir esse caminho. Bom, sem mais enrolação, quais são, então, as tarefas do físico médico? Aqui tem uma lista de 12 atributos, tá, que o pessoal coloca que essa nova física médica vai ter que atender. Lógico, eu não vou passar por todos, tá? Alguns são até autoexplicativos, né, pelo próprio título, perspectiva científica, trabalhar com garantia da qualidade e segurança, a gente já conhece, né? Alguns são talvez não tão evidentes, né? Prática translacional, aqui o número 10. Prática translacional é você traduzir todas aquelas tarefas de controle de qualidade, de regulação, no contexto clínico, né? É você trazer tudo aquilo que você faz ao redor do contexto clínico para um resultado prático. Eu escolhi falar aqui, principalmente os itens 4, 5 e 6, que estão bem envolvidos com a nossa tarefa de físico médico e já são bem tipicamente aplicados por nós. Vou começar por esse 4, então, abordagem tecnológica. O que é abordagem tecnológica?
é quando a gente faz as medidas nos equipamentos, né? Então, os controles de qualidade, até a radiometria, teste de aceitação, teste de estado, né? Todas essas medidas no equipamento estão conferindo para a gente aferições que vão dar indicadores sobre o equipamento. Então, aí, por exemplo, resolução, contraste, ruído, né? Vão me dar indicadores de como aquele equipamento pode entregar a performance dele, né? O pessoal até faz uma comparação com carros, eu acho prudente. Por exemplo, imagina um carro de alta performance, de alto valor, você quer saber como aquele carro está com a condição do motor dele, como está a aderência, né? Como está a calibração do pneu, como está o nível de óleo. Então, são tudo indicadores dos equipamentos que vão te ajudar a trazer a melhor abordagem tecnológica. A gente faz isso bastante, né? Mas depois que a gente fez isso, será que acabou o trabalho da física médica? Será que não precisa fazer mais nada? Não, né? A gente precisa também otimizar o uso através desses indicadores. Então, a gente pega indicadores do equipamento, pega indicadores de qualidade de imagem, pega indicadores de performance e cruza eles com a segurança do paciente, tá? A gente está muito acostumado a falar em dose, com certeza está aqui também, mas como isso envolve mais equipamentos que vão além da questão da radiação ionizante, como a ressonância, né? A gente vai tentar cruzar eles com a segurança do paciente, incluindo aqui até mesmo o conforto do paciente. Para a radiação ionizante, o exemplo é mais evidente, né? A gente compara normalmente esses resultados, essa qualidade da imagem, com a dose, né? Que o equipamento está aplicando. Tenta relacionar também essa dose com os níveis de segurança e como que essa dose vai estar associada com os riscos e os efeitos determinísticos estocásticos, né? Então a gente vai estar fazendo o que se chama de uma otimização. A gente vai comparar esses dois índices, né? Vai procurar o índice de melhor equilíbrio entre a qualidade da imagem e a segurança do paciente. Então tá, feito isso também, será que acabou o trabalho do físico médico? Ainda não. A gente vai ter que seguir, depois dessa otimização, para uma monitoração. Então, a posteriori, depois que são feitas todas essas avaliações de índices, né, a gente vai ter que verificar se o que a gente propôs está dando resultados. Então, aqui nessa monitoração a posteriori, entra a equipe de uma maneira muito mais presencial, né, porque tem a avaliação da imagem, depois de todo o processo da aquisição, do processamento e do laudo. Então, a monitoração de performance é feita muitas vezes com as equipes, né, com a participação dos médicos aí de uma maneira mais pesada, às vezes até com alguns indicadores de qualidade de imagem, que vão dizer como que está a imagem numa escala, né? Então, tudo isso é importante, e também usa os indicadores, né? Então, é interessante observar como essas três tarefas se relacionam. Veja aqui que a monitoração das tecnologias vai trazer indicadores para a gente, para montar a otimização. Ao mesmo tempo, a monitoração das tecnologias traz indicadores para monitorar a performance, e existe um diálogo entre a otimização e a performance, onde a gente escolhe alguns modelos, algumas tarefas para fazer na otimização, vê como é que elas se aplicaram na performance, se o resultado deu certo ou não, a gente devolve para a otimização e faz um ciclo constante de aprimoramento. Isso sim, né, trabalhar com isso, com todas essas coisas, é trabalhar com a física médica. A gente acrescenta muito valor a tudo que já é feito no hospital, né, tudo que já está sendo coletado, as doses, os controles de qualidade, né, radiometrias, tudo tem que ter a possibilidade de entrar aí numa otimização. Não só para o paciente, né, às vezes até mesmo para quem está trabalhando no hospital, né. A gente pode trabalhar também com os conceitos de IOS. Acho que aqui é bom para dar um exemplo, né. Vou colocar um exemplo do que a gente aplicou aqui para tomografias de tórax, tá? Que é um exemplo bem simples, mas acho que bem relevante. Aqui no Sírio-Libanês, nós começamos a observar como estavam as exposições de tórax em tomografias, tá? Então, coletamos alguns dados ali num certo período de exposições de pacientes, tá? Vimos aí que tinham mais ou menos 3 protocolos envolvidos aí na aquisição de tórax, uma rotina, uma de decúbito ventral, 7 exposições tinham nesse caso, uma num combo de tórax-abdômen, com 23 exposições, porque às vezes na condição do paciente é necessário, né, fazer um combo entre essas duas estruturas, né, então foi todas de uma vez, e encontramos também 57 exposições tórax-rotina, tá? Essas são as que eu vou me concentrar nesse exemplo aqui. Bom, nessas 57 exposições, a gente não só monitorou os protocolos e as doses, CTDI, DLP que estava tendo também, mas também observamos em cada um desses pacientes qual que era o tamanho, né, da estrutura irradiada, que a gente sabe que isso vai estar relacionado, né, com a qualidade da imagem e com a dose.
Então, a gente utilizou um artigo, tá, que estava disponível ali no Elsevier, né, que trabalhava com essa ideia de fazer aferição. E a gente escolheu 3 cortes ali no tórax do paciente, né, para caracterizar a dimensão desse paciente. Às vezes a gente usa até IMC, tá, para outros casos, para fazer essa caracterização, é legal também, mas a razão de usar aqui o anteroposterior vai ficar evidente. Então, em 3 pontos a gente escolheu analisar os cortes. Ponto A aqui, a 3 centímetros do começo da exposição. Medimos, então, o tamanho anteroposterior. No ponto B, a 40% da exposição total. E no ponto C, 3 centímetros antes do final. Então, cada um tentando caracterizar mais ou menos o tamanho do paciente na altura dos ombros, na altura do tórax, na altura do abdômen. Tá? E aí, se eu pegar esses valores que eu tive dos pacientes, por exemplo, se eu pegar o DLP e multiplicar eles por um fator que a PM traz para converter por um indicador de dose efetiva, né? Que é um indicador um fator de peso, né? Que vai tentar me dar mais ou menos qual é a dose efetiva desse paciente. Se eu pegar esse 57 e colocar em ordem cronológica num gráfico, eu vou ter esse resultado aqui. Então, esse resultado, tá? Cada pontinho é um paciente, está em ordem cronológica, está aqui as doses efetivas, tá? Calculadas a partir desse índice que vem do DLP, né? E a gente já começa a ver que tem uma linha que divide de uma maneira razoável pacientes que tiveram maior dose efetiva e pacientes que tiveram menor dose efetiva. Então, por enquanto, a gente vê que esses que estão em verde, azulzinho, né? Parece que estão com as doses mais preocupantes, né? Só que, né, a gente sabe, pelo nosso trabalho, né, e pelo funcionamento das tomografias, que só isso não basta, né? A gente precisa olhar isso de uma outra perspectiva, porque pacientes maiores precisam de doses maiores para obter a imagem, para obter maior qualidade. Então, seria mais interessante eu plotar esse gráfico ao invés de dose efetiva, plotar por espessura anteroposterior que eu medi, né? Encontrar um indicador que aí compõe esses 3 fatias que a gente mensurou e ver como é que essas doses se comportam pelo tamanho do paciente. Então, se eu fizer essa mudança, eu vou ter esse gráfico aqui. Então, agora começa a ficar mais evidente, né, que existe essa linha de tendência de dose aumentando conforme os pacientes ficam maiores, como é esperado. Alguns realmente permanecem, né, um pouco maior do que eu esperava, mas alguns que eu achava que estavam dentro da minha dose média, né, ou da minha dose efetiva esperada, começam a despontar aqui, né? Começam a ficar talvez fora do que estava esperado. E lógico também, né, aproveitando que a gente mediu a espessura anteroposterior, a gente vai acrescentar nessa medida também o Size Specific Dose Estimates, que é um conceito da PM 204, né, que procura traduzir, de certa maneira, como que os nossos indicadores, né, que estão baseados no objeto esférico, né, no fantoma esférico, né, vão ter alguma correspondência com um paciente que com certeza não é esférico, né. Na verdade, ele tem mais o formato de uma elipse e que vai ter esses eixos variáveis, anteroposterior, lateral. Então, com os valores do anteroposterior, a gente consegue encontrar na PM204 alguns fatores de correção para fazer uma ponderação dessa dose efetiva. Tá? Para você ter uma ideia, né, na PM eles até reportam que essa interpretação direta do CTDI, ou do DLP, né, que dá as doses efetivas, pode variar por um fator de 2 a 3. Né? Então, era importante a gente fazer essa conversão. Então, colocar essa conversão, meu gráfico vai ficar finalmente assim. Então, aqui, né, ficou bem claro que pacientes que pareciam que estavam ali dentro do esperado já estão despontando aqui como alguns casos que estão chamando mais atenção, né? Vou até aproveitar, então, e mostrar, por exemplo, né, o que essa dose aqui, né, o que esse paciente aqui pode ter acontecido. Então, a gente foi investigar esse paciente, né, vamos ver o que aconteceu. Primeira tarefa a fazer, lógico, é observar o patient protocol dele, e realmente era um caso que envolvia várias exposições, né, algumas de dual energy. A de tórax não era a maior DLP, mas está aqui, né, era importante verificar. E aí, quando a gente foi ver o scout, né, do paciente, né, o topograma dele, ficou evidente a razão, tá? Esse era um paciente que estava com dificuldade para erguer os braços, portanto, a máquina, para compensar a atenuação dos braços, aumenta a corrente, né, modulação automaticamente aumenta a intensidade do raio, e aí nada fora do esperado, tá? Nada fora do normal para a situação. Mas a gente começa já a observar, né, que esse método ele tem uma capacidade boa de identificar algumas doses que podem estar além do que a gente esperava.
Eu, particularmente, acho que só aqui a gente já tem uma ideia, uma evidência muito boa de por que incluir a física médica, né, aqui na tomografia, né, como que a gente pode dar uma atenção para os pacientes, etc. E se isso não for suficiente, né, eu acho que a gente pode, por exemplo, lembrar também das NRDs, né, que estão aparecendo aqui no Brasil. Então, as NRDs, que são os níveis de eficiência diagnóstica, já estão começando aqui com a doutora Mônica Bernardo, junto com o Latin Safe, né, e já estão no estado relativamente avançado. Aqui no CIRO nós participamos desse estudo junto com a doutora Mônica, o doutor Paulo Costa, e a gente já começou a observar alguns resultados bem interessantes. Para quem não lembra o que é NRD, tá? Vou só passar rapidinho. Essas NRDs, ou DRLs, né, como o pessoal fala, já estão bem estabelecidas na Europa, Estados Unidos, tá? Já são bem frequentes. Elas são ferramentas, tá, que estão sendo implementadas para avaliar práticas e não exames. Então, a gente está avaliando como estão os protocolos, os equipamentos, né, as posições, não só para tomografia, como também para intervencionista, né, que a Rochelle também está capitaneando um estudo desse, para mamografia também, raio-x, claro, né. Então, elas vão trazer alguns indicadores que vão ser balizados por outros índices, né, que podem ser ou regionais ou definidos por órgãos reguladores. Alguns países até preferem usar regional, outros trazem alguns órgãos reguladores para dar alguns indicadores, né? Mas o importante é sempre que eles estejam associados aos equipamentos, né? Então a gente vai analisar ali como é que está para uma certa prática o CTDI, o DLP, o QERM intervencionista, ali no caso das hemodinâmicas, né, do arco em C. A mamografia talvez seja uma exceção, porque trabalha um pouco mais com dose glandular, mas fato é que a dose efetiva não é o nosso índice preferido para esse caso, tá? A própria ICRP recomenda não utilizar dose efetiva para as DRLs ou NRDs, né? A gente tem que usar indicadores aí dos equipamentos. A nossa experiência com esse tipo de trabalho foi muito boa, tá? A gente observou protocolos clínicos, né, por indicação clínica para pacientes adultos. Na sequência, trabalhamos com a doutora Mônica também, com a Lina Carrot, Mano Depcaura também, para pacientes pediátricos, tá? A gente chegou até a enviar mais ou menos 30 casos, né, de pacientes pediátricos para cabeça, tórax, abdômen, né, estratificados por idade, né. A doutora Mônica tem aí no Latin Safe várias apresentações já, apresentando os resultados desses estudos, tá? Apresentaram um pouco no RSNA também. Na nossa experiência, isso trouxe muitos benefícios, porque a gente começou a ponderar melhor as doses, começamos a entender como é que elas estavam se posicionando em relação regionalmente, né, aqui no Brasil. Começamos a dar um olhar diferenciado dos protocolos, e acho que o mais importante, né, a equipe aqui do hospital se envolveu, né, com essa coleta de doses, né, biomédicos, médicos. Então, isso trouxe uma atenção, né, para doses que às vezes a gente não estava tão ciente de como é que elas podiam ser trabalhadas. Então, foi muito, muito produtivo. Bom, dito isso, vou passar agora para uma área que talvez seja menos conhecida, mas que a gente tem trabalhado muito aqui no Sírio-Libanês, que eu acho bem importante. Então, aqui nós começamos a trabalhar também com sistemas de gerenciamento, ou seja, a gente começou a observar, além dos exames, né, da qualidade da imagem, das doses, lógico, a gente começou a olhar a jornada inteira do paciente. Como é que a física médica poderia ajudar, né, um pouco no gerenciamento desse processo. Então, a gente começou a trabalhar numa ferramenta, começou a parecer interessante para a gente, né? E essa é uma ferramenta que ela tinha que cumprir um propósito que está inserido num processo. Sempre que a gente pensa numa ferramenta, tem que analisar qual que é o processo que ela vai fazer. A gente começou, né, trabalhando muito com o pessoal que trabalha aqui de prestação de serviços, né, de controle de qualidade. A gente discutiu muito como é que estavam sendo realizados os controles, os EPIs, e foi muito rica essa troca, porque ela trouxe muito uma visão bem ampla de como esse sistema aqui estava inserido no hospital. Então foi muito importante a gente conversar com o pessoal, entender como que a gente podia trabalhar. A gente escolheu começar trabalhando, talvez, o controle de qualidade dos EPIs. Eu uso o termo EPIs aqui, às vezes o pessoal prefere EPC, mas estou me referindo aqui a avental, protetor de tireoide, né? Todos aqueles itens que fazem o controle de qualidade anual ou semestral, né? Mas que estão inseridos ali nesse contexto de proteção radiológica, né? Então, a gente queria ver como que a gente podia otimizar esse processo, né? E talvez até futuramente trabalhar com controle de qualidade
além do EPI, né, para equipamentos e mamografia, raio-x, mas parecia um bom ponto de partida. Como que a gente podia otimizar esse processo? Nesse processo, a gente percebeu que estão envolvidos tanto a física médica, como os gestores das unidades, do raio-x, da tomografia, os prestadores de serviço e a engenharia clínica. Então, para resumir, né, o que era esse processo? Bom, a gente tem que fazer um controle de qualidade dos EPIs, né? Então, semestralmente ou anualmente, depende de onde o EPI está presente, a gente tem que avaliar a integridade dele. É uma exigência da RDC, é importante para a proteção dos IOS, dos indivíduos expostos. Então, quando a gente tem alguns EPIs vencidos, e aqui no Sírio-Libanês são muitos, tá? A gente conta com mais de 500 EPIs, só nessa unidade da Bela Vista, a gente precisa fazer, então, a separação deles para que seja feito o controle de qualidade. Tá? Então, essa separação é feita pela engenharia clínica, ela identifica os EPIs, leva eles para uma sala, né, onde vai ser feita a imagem. Normalmente é uma sala pode ser de fluoroscopia, ou talvez até uma dinâmica, né, a conhecer, mas tem que ser feita a imagem daquele EPI para ver se ele está adequado ou não. E para reservar essa sala, a gente precisa passar pelos gestores da sala e agendar com eles, né, esse processo. A gente faz por e-mail, conversa, né, ver como é que a gente pode fazer esse agendamento. Aí, quando a gente conseguiu reservar a sala sem interferir no processo, na rotina da área, né, a gente passa para a avaliação dos EPIs. Os prestadores de serviços vêm, fazem a avaliação de controle de qualidade, né, e enquanto eles estão fazendo essa avaliação, o pessoal já informa a engenharia clínica, né, um processo aqui meio paralelo, que está sendo feito os testes, e a engenharia clínica vai atualizando o banco de dados deles, falando, olha, esses EPIs sabemos que estão vencendo, mas já está sendo feito controle de qualidade. Nesse meio tempo, né, a empresa emite os laudos para nós, né, e aí depois que os laudos são emitidos, está tudo conforme os laudos estão assinados, a engenharia de novo faz uma atualização no banco de dados, e aí segue, né, para manter um monitoramento que a engenharia faz ali, talvez com sistemas próprios, né, Power BI, até o próprio Excel é uma ótima ferramenta para fazer esse acompanhamento. Mas olhando esse processo, escrevendo ele assim, a gente já começou a ver algumas maneiras que a gente já podia otimizar, né. Por exemplo, aqui na questão do agendamento, né, seria mais fácil a gente definir, né, umas datas específicas, né, para fazer o controle de qualidade, rotineiras, para que fique mais fácil a gente conseguir entender, né, como é que a gente pode trabalhar a questão da rotina do setor. Então, só de observar o processo, a gente já consegue ver uma ação bem simples, né, e bem eficaz, e deixamos o nosso processo assim. Aí aqui, né, chegou a ideia da gente colocar uma ferramenta que talvez possa trabalhar melhor esse fluxo. Qual que seria a ideia? Seria a gente tentar otimizar tirando essa etapa intermediária e já passando direto, né, por um sistema que consiga fazer, a partir da avaliação, né, levar já para os laudos, né, dos EPIs, e esses laudos já estarem automaticamente atualizados no próprio banco de dados. Então, é um sistema que podia fazer toda essa tarefa e já entregar, né, esse resultado para o monitoramento. Então, aqui a gente está colocando as unidades, né, que a gente pode ter esses EPIs, né, então um cadastro de unidades, setores, né, tudo isso pode ser feito para outras unidades. O Sírio tem até algumas unidades em Brasília, né, então é importante a gente estar aberto para tudo isso. Um cadastro dos EPIs também, todos eles listados no banco de dados. E aí existe uma janela para fazer esse controle de qualidade, onde a gente identifica o EPI pela tag dele, coloca o resultado, está conforme, se não está, né? Pode colocar ali uma descrição sobre o que aconteceu, se ele estava danificado, o que foi observado, e aí vai incluindo, né, num banco de dados que depois vai montar o laudo final. Aí nesse diálogo com o pessoal a gente foi vendo, né, coisas que poderiam ser importantes, como por exemplo, um indicador de sinalização aqui, né, porque por exemplo, às vezes o EPI está conforme, mas ele está descosturado ou ele está sujo. Então ele precisa ter um campo para sinalizar, né, identificar que alguma ação precisa ser tomada, apesar de estar conforme, né? Então tudo isso vai ajudando, né, essa troca de experiências, né, tem sido muito rico, tem ajudado a criar sistemas que vão otimizando, né, o controle de qualidade, vão otimizando todos os processos. Veja, quando a gente começou a pensar nesse banco de dados, né, e apresentar para o pessoal, muitas outras aplicações começaram a aparecer e ser sugeridas para o sistema. Por exemplo, imagina a gente conseguir cadastrar os protocolos de tomografia que estão sendo usados, né? Quais são os valores rotineiros que a gente está colocando para KV, quais são os valores de dose que a gente pode estar obtendo, para ressonância também,
é muito importante balizar também na ressonância o que a gente está fazendo nela e também os tempos que estão sendo levados para fazer cada um dos procedimentos. Isso ajuda muito a entender melhor o setor. O pessoal sugeriu também a gente criar um banco de dados, esse eu achei muito interessante, que pudesse trabalhar com os dispositivos que são compatíveis em ressonância magnética. A gente trabalha muito, quando vai estar em dúvida, né, procurando com algum fabricante o que ele tem a dizer sobre aquilo, ou alguns sites que o pessoal já conhece, onde já tem essa informação de uma maneira segura. Isso tudo é ótimo. Mas imagina um banco de dados onde você é capaz de cadastrar cada um deles, né, conforme a sua experiência no próprio hospital. Você pode ter o link do fabricante, você pode ter o link do site onde você verificou, você pode ter dispositivos que foram verificados e já tiveram uma experiência na ressonância magnética, e você pode escrever lá que não teve intercorrência, não teve artefato. E mais do que isso, você pode até ter uma validação pelos usuários. Então, por exemplo, eu coloquei um dispositivo novo, vi que estava tudo certo, testei, deu tudo ok. Vou incluir ele aqui no meu banco de dados. Aí eu passo para o meu responsável técnico, ele dá o ok, é incluído. Se eu tiver, por exemplo, um Excel, eu não consigo fazer esse processo com usuários. E pior ainda, né, eu posso ter um documento que é alterável, né? Alguém pode ir lá, modificar, fazer algum ajuste sem querer, e aí eu perco, né, uma referência que é muito importante. Então é interessante montar uma ferramenta e pode trabalhar com isso também. Outra coisa que o pessoal da segurança do trabalho levantou aqui, doses ocupacionais, que também a gente recebe um relatório de doses ocupacionais, que a gente tem que expor, né, mostrar para cada um dos IOEs qual a dose que eles estão recebendo, isso é ótimo. Mas em termos de LGPD, será que é interessante a gente colocar as doses de todos os IOEs ali para todo mundo saber o que está acontecendo com a informação pessoal? Talvez, né, um sistema que consiga dar a dose de cada um e talvez a média do setor pode ser algo mais interessante. A gente está colocando também, implementando essa ferramenta até para controle de alvarás, que tem que ser renovados atualmente. E lógico, a gente vai falando aqui, né, muita coisa vai aparecendo, então tem muitas opções para a gente trabalhar. Bom, dito isso, vou passar agora para essas conclusões. Queria só, antes de chegar nesse ponto, muitas vezes o pessoal me pergunta aqui no Sírio-Libanês, né, sobre esse modelo onde eu estou como físico interno, trabalhando aqui, né, e como que o pessoal às vezes fala, pô, mas aqui no hospital eu queria internalizar um físico para fazer o controle de qualidade, os laudos, etc. E na minha experiência de um ano e tanto aqui no Sírio-Libanês, eu observei que a situação fica mais ou menos da seguinte maneira. Pensando então aqui só no item 4, né, na abordagem tecnológica, aqui para essa questão de fazer controle de qualidade, fazer laudos. Será que vale a pena internalizar um físico? Será que vale a pena para fazer essa tarefa? Se você tiver um físico interno para fazer só essas medidas, né, ele vai praticamente só trabalhar com isso. A vantagem é que ele vai ter uma disponibilidade maior para fazer agenda, né, para atender aos setores. Ele vai ter um conhecimento talvez um pouco mais específico dos equipamentos, das rotinas do local, e ele vai ter essa liberdade com a agenda, né, dos setores de poder fazer os controles de qualidade. Tudo isso é interessante. Mas, quando a gente fala da prestação de serviços para fazer esse tipo de laudos, a gente tem outras vantagens que talvez sejam mais relevantes. Veja, a gente vai ter, muitas vezes, conta, né, com equipes que são heterogêneas, né? Então, eu vejo em outros estabelecimentos, aqui no Sírio também, aqui, a gente é atendido por equipes onde, frequentemente, uma pessoa entende melhor a mamografia, outra tem uma especialidade maior em tomografia, outra consegue entender bem a ressonância. Isso é muito importante, né? Porque, veja, só no diagnóstico, só falando aqui de ultrassom, ressonância e tomografia. São 3 formas completamente diferentes de criar a imagem, né? de montar uma imagem. Então, é muito difícil acompanhar todas elas, né? Uma pessoa só acompanhar todas elas e se manter atualizada e manter uma profundidade. Então, normalmente a gente conta com equipes heterogêneas, isso é muito bom. Segundo, né, essas equipes, esses consultores frequentemente estão cientes das normas, então eles conseguem, como está muito envolvido na rotina deles, conseguem acompanhar as normas, entender como que precisa, como que elas precisam ser atendidas das várias maneiras, ainda mais que elas podem mudar, né, localmente, de estado para estado. Nós temos tido uma experiência muito boa também de promover relações de trabalho. Então, quando a equipe vem fazer as avaliações, é um momento que o pessoal que trabalha com os equipamentos tem ali para conversar, para tirar algumas dúvidas, né? E para trocar conhecimentos. Então, essa visita, né, cria essa oportunidade, cria esse momento, esse diferencial, que ajuda bastante
a melhorar essas relações de trabalho. Acho que talvez aqui o item mais importante é esse aqui da aquisição de equipamentos, tá? Como você vai, se você for um físico interno, como é que você vai explicar para o seu gestor ou para o seu coordenador que você precisa adquirir um Fantoma que você vai usar uma vez por ano, né? Um Fantoma caríssimo. Então, as equipes externas conseguem já trazer os equipamentos para fazer esses controles, então isso é evidentemente uma vantagem. As equipes também trazem as experiências de outros estabelecimentos que estão atuando. Essa troca é benéfica para todos, para nós, para os outros estabelecimentos, para os consultores. Então, tudo isso acrescenta bastante valor. E, por fim, né, a física médica ela tem se desenvolvido nesse termo da prestação de serviços, né, para as abordagens tecnológicas, para os lados de controle de qualidade, a partir de equipes externas. Né? Desde a portaria 453 em 98 até antes, né, a gente tem esse tipo de relação. Então, essas empresas cresceram, elas conseguiram adquirir ali momento, né, e elas estão na frente para prestar esse tipo de serviço. Lógico, se for falar aqui no Sírio-Libanês, hoje a gente conta tanto com uma física médica internamente como externamente no radiodiagnóstico. E acho que esse é o melhor dos mundos, tá? É o que tem dado mais resultado para nós. Então, para falar aqui de perspectivas futuras, tá? Já chegando aqui para o final, eu acho que a principal função no físico médico que nós estamos observando aqui no Sírio-Libanês, conforme esperado, né, é acrescentar um grande valor para a qualidade da imagem. Estamos tendo muitos trabalhos aqui em tomografia, que é onde fica mais evidente, né, os benefícios de trabalhar a qualidade da imagem, mas também com mamografia também, com intervencionista também, principalmente ali para as doses dos IOS e hemodinâmica. Mas acho que o primeiro ponto assim de acrescentar valor da física médica aqui tem sido melhorar a qualidade da imagem. Trabalhar até com pontos que a gente às vezes não entendia que podia estar acontecendo com a imagem. Segundo, lógico, acompanhamento de doses, né? Então, a gente nem fala de qualidade da imagem sem falar em dose e vice-versa. Então, a gente avança na qualidade da imagem com o aumento da dose. Como que a gente pode ponderar isso? Então, de novo, a NRD também está trazendo aqui ótimos indicadores para tudo isso. E terceiro, nessa questão de otimização de processos, e aqui eu gosto de falar muito disso, eu acho que isso tem um valor mais relevante para hospitais privados, essa presença do físico médico, ou na minha presença, na minha experiência mesmo, no fluxo de gestão de pacientes, tem contribuído de uma maneira bem peculiar. Porque, se a gente for pensar, grande parte dos dados que trazem para a gente a gestão do fluxo de pacientes estão em sistemas como o RIS, o PACS, né, o RIS com R, RIS com H, todos eles estão dando indicadores de como que o paciente chegou. E o físico médico tem uma vantagem que ele conhece o processo, né, de uma maneira bem ampla, onde ele começa a ver ele desde o começo que o paciente chega, da questão da espera, como é que tem o contraste relacionado com isso, como é que o preparo está relacionado com isso, como é que o exame está relacionado com todo o tempo que o paciente passou lá e toda essa experiência. Isso é agregar valor. Isso é você colocar valor na medicina. Então, essa capacidade que o físico médico tem de observar a maneira, entender os pontos com uma certa profundidade, do começo até o fim, é muito relevante. Não à toa, né, quem já está com isso há algum tempinho, já sabe que existem empresas que apresentam softwares como o Fleet, o Teamplay, o ROM, Imaging Insights. São todos softwares que as empresas estão apresentando, não porque elas estão pensando em criar um mercado. Já existe esse mercado. Já existe uma importância muito grande em trabalhar com otimização de processos. Tá? E muitos desses quem já conhece, já sabe que esses sistemas estão orientados para o físico médico. Né? O Teamplay está totalmente ligado aí com a questão da imagem, com a questão das doses, né? A questão que a gente pode trabalhar isso com os pacientes. Então, eu acho que, de uma maneira geral, esses são os pontos que eu queria levantar para uma discussão futura. Acho que a gente pode abrir para perguntas, Renato. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade.